Bom dia, turma. Olá, terceirão, Dom Bosco Balsas. Nós vamos hoje trabalhar, se der tempo aqui, eu quero trabalhar 2 capítulos, espero que não se aborreçam, porque na realidade nós temos que também correr contra o tempo. E são 2 assuntos muito correlatos, muito parecidos, e nós vamos trabalhar hoje nessa aula, tá? Oceanos e mares e o litoral do Brasil. Ok, turma? Tá? Novamente, desejo a vocês que estejam realmente aprendendo, desejo também uma boa aula e que estejam em casa, né, nesse isolamento social, junto com suas famílias, e espero que estejam realmente todos bem, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar aqui com o primeiro slide, tá? Nós vamos buscar aqui o primeiro, que é justamente aqui a questão dos oceanos e mares. Ok, turma? Então, vamos lá. Como nós vamos discutir esse assunto, nós vamos fazer primeiro aqui uma diferença entre oceanos e mares, tá bom? Tem muita gente que fala como sinônimo, mas não é bem assim. Os oceanos, nós sabemos, apresentam grandes extensões e envolvem os continentes. Ou seja, os oceanos, né, em extensão, são muito maiores que os mares. E os mares, né, logicamente, que são menores, né, entre os limites continentais, tá certo? São menos profundos e apresentam maior variação nos índices de salinidade. Ok, turma? Então, essa é a primeira diferença. Oceanos e mares, portanto, não são sinônimos, embora nós costumamos, né, e já vimos em muitos livros e até mesmo os professores falando como se fosse sinônimo. Então, está aí essa pequena diferença. Daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre os diferentes mares, tá bom? A classificação dos mares. E como é que surgiu os oceanos, turma? Com resfriamento das rochas, né? Lá nos períodos, nas eras muito mais antigas, há bilhões de anos, o planeta foi se resfriando e esses gases, né, foram sendo liberados, formando aí uma densa atmosfera. E essa densa atmosfera fez com que caísse muita, mas muita chuva, dando origem aí aos grandes oceanos que nós temos no nosso planeta. Somando a isso, nós temos o quê? Um período, né? Olha só, um período de aproximadamente, foram 2 períodos na realidade, né? Um de aproximadamente 15 milhões de anos, caindo o quê? Meteoros. E cada meteoro trazia um pouquinho de quantidade de água, tá? Está aí a origem mais provável para a grande quantidade de água que nós temos no nosso planeta. Turma, só quero fazer aqui uma advertência e eu quero fazer aqui esse parêntese. Cuidado. Tem gente que diz, olha, no planeta Terra tem muito mais água do que terra propriamente. Não, né? Nós temos uma cobertura superficial na superfície, na crosta terrestre, tá? Que os mares e os oceanos chegam aí a 70%. Mas nós sabemos que essa camada superficial, ela é muito fininha, ela é muito pouca, comparada, por exemplo, com o raio da Terra, né? Ou seja, daqui de onde nós estamos, da superfície, até o centro, nós temos mais de 6.000 quilômetros, né? E os mares e os oceanos andam longe de alcançar isso aí. Portanto, cuidado quando se falar aí que nós temos mais águas do que terra. Nós temos superficialmente, né, as águas cobrindo cerca de 70% do nosso planeta, do planeta Terra. Ok, turminha? Então, vamos continuar aí, ok? Com os nossos slides. E nós temos aqui os tipos de mares. Turma, muito importante. Daqui a pouco eu mostro para vocês aí a imagem, tá bom? Nós temos aí os mares abertos ou costeiros. São aqueles que se comunicam diretamente com os oceanos, né? O Mar das Antilhas, o Mar da China, o Mar do Norte, o Mar da Arábia. Esses são exemplos de mares abertos ou costeiros.
Nós temos ainda, turma, os mares interiores ou mediterrâneos. Localizam-se no interior do continente, mantendo contato com as águas oceânicas por meio de estreitos ou canais. O Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Báltico, tá? São todos eles aí exemplos de mares interiores ou mediterrâneos. Tá bom, turma? E existem ainda os mares fechados ou isolados. Localizam-se no interior do continente e não se comunicam com outros mares ou oceanos. Ah, professor, eu não entendi. Se ele é fechado, se ele é isolado, por que ele é mar? Ô, turminha, olha só, a composição, a água salgada é que faz com que eles sejam classificados como mar, ok? Eles são isolados, e por que eles se isolaram? Pela movimentação, né, das nossas placas tectônicas, pelo tectonismo, né, que ocorreu aí durante milhões de anos, fizeram com que, né, soerguesse, rebaixasse algumas localidades do globo e fazendo com que esses mares se tornassem fechados ou isolados. Tá certo, turma? Daqui a pouquinho, como eu disse, eu vou mostrar para vocês aí alguns desses, tá bom? Alguns desses tipos de mares. Turma, continuando aí, nós vamos aqui, olha só, tá? Nós temos aqui ó, o Mar Mediterrâneo. Olha aqui, eu mostrando aqui com o mouse. O Mar Mediterrâneo entre a Europa, a África, né? É um mar extenso, interior, e ele vai ter contato aqui através do Estreito de Gibraltar. Eu estou bem aqui com o mouse, né? Que é onde ele vai ter acesso ao mar aberto. Tá bom, turma? Olha outros mares abertos aqui, tá? Nós temos aqui o Mar da China, o Mar do Japão, tá? E nós temos aqui o Mar Cáspio, que é isolado, o Mar Negro, que é isolado, tá bom? Estou mostrando aqui com o mouse para vocês. Eu espero que vocês não tenham nenhuma dúvida. Retornem aí às aulas, no slide, para que vocês tenham uma maior e uma melhor compreensão, tá bom, turminha? Novamente, falando aqui de oceanos, né? Geralmente nós falamos dos 3 oceanos, Pacífico, Índico e Atlântico. Em geral, nós temos, né, 5 grandes oceanos, tá? E nós vamos falar de cada um deles aqui, tá? Tem livros que dizem, olha, nós é como se fosse um único oceano. Não, não, calma, pessoal. A gente pode, em modos grosseiros, até dizer como se fosse um único corpo hídrico, mas no fundo existem muitas diferenças entre esses oceanos. Vamos falar aqui do Pacífico, né? O Pacífico é o maior dos oceanos e banha 3 continentes, turminha: a América, a Ásia e a Oceania. Não banha o Brasil, né? O Oceano Pacífico, né? Mas os Estados Unidos, por exemplo, tem de um lado o Atlântico, do outro o Pacífico, não é isso? Vocês lembram? Tá? Então, o maior número de fossas marinhas, olha só, o Oceano Pacífico, além de ser o maior dos oceanos, é também o que tem a maior quantidade de fossas marinhas, ou seja, de grandes quantidades de fossas, né, de profundidades. O maior exemplo, a Fossa das Marianas, com um pouquinho mais de 11 mil quilômetros de profundidade. Olha, turma, 11 mil. Aliás, eu falei 11 mil quilômetros, perdoe-me, 11 mil metros, 11 metros, 11 quilômetros de profundidade. Lembram do pico mais elevado da Terra? Lembram? Pois é, ele caberia aqui dentro das Fossas Marianas e ainda teríamos uma grande quantidade de água acima, né? Uma grande quantidade de água acima, turma. Então, muito bem, o Oceano Índico banha grande número de ilhas de origem vulcânica, sofre grande influência continental, cercado pelos continentes Ásia, África e Oceania. A Fossa de Java é o lugar mais profundo, né, com 7.450 metros de profundidade. Ok, turma? E o Oceano Atlântico, importante para nós brasileiros, muito importante para todo o globo.
apresenta a cordilheira dorsal mesoatlântica. Professor, eu não sei o que é essa dorsal mesoatlântica. É uma grande cadeia de montanha, pessoal, que está surgindo, né, há um bom tempo, e eu posso dizer assim, grosseiramente, no meio do Oceano Atlântico. Quem sabe, né, só o tempo pode dizer, que daqui a alguns milhões ou até bilhões de anos, o próprio Oceano Atlântico seja separado por essa cordilheira mesoatlântica. Meso já está dizendo no meio do Atlântico, ok? É o segundo maior oceano em extensão e separa o continente americano do europeu e africano, né? É a parte mais profunda, né? É a fossa de Milwaukee, com 9.640 metros de profundidade, tá? Então, nós temos aí nos 3 continentes que eu já falei, grandes fossas, ou seja, locais com grandes profundidades. Lembrando aqui a vocês que a maior delas é a Fossa das Marianas, com pouco mais de 11 quilômetros de profundidade. Ok, turminha? E nós temos ainda o Oceano Glacial Ártico. Tem cerca de 13 milhões de quilômetros quadrados, tá, turma? E banha a Rússia, Canadá, e o Alasca, a Groenlândia e o extremo norte de alguns países da Europa, ok? E nós temos ainda o Oceano Glacial Antártico, também conhecido como Oceano Austral, ou seja, Oceano do Sul, e possui cerca de 36 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Inicia na latitude 40 graus sul e ocupa cerca de 20% da área oceânica, onde se origina a corrente circumpolar antártica, uma das maiores e mais frias do mundo. Então, nós falamos aqui, turma, algumas características dos oceanos existentes no nosso planeta, tá bom? O Pacífico, o Índico, o Atlântico, o Ártico e o Antártico. E eu só quero fazer aqui uma intervenção dizendo que o Antártico é bem maior do que o Ártico. Por quê? Aliás, quase 3 vezes mais. Porque, na realidade, o Oceano Antártico ele está em uma área em que os continentes não chegam até lá, tá bom? Já o Ártico, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o norte do Canadá, nós vamos ter o Alasca, Groenlândia, parte de alguns países europeus que estão lá no Ártico. Portanto, os continentes chegam mais próximo aí do Ártico, né, do Polo Norte. Portanto, esse oceano é menor do que o Antártico, que é mais intocado, ele é maior, um pouco mais distante das pessoas, dos continentes habitados, tá bom? Então, vamos continuar aí, galera. As correntes marítimas, gente, eu já falei para vocês que as correntes são verdadeiros rios gigantescos, né, que circundam, né, o nosso planeta, né, que tem direção própria, que tem características próprias de temperatura, de composição, de direção. Olha, só para você ter uma ideia, a corrente do Golfo tem 80 quilômetros de largura. Olha, é algo assim extraordinário, né? Então, imagine essa corrente do Golfo aí se deslocando 80 quilômetros de largura e 450 metros de profundidade, impulsionando, turma, 4 bilhões de toneladas por minuto. Nossa, que coisa extraordinária, que absurdo é essa corrente do Golfo, né? E ela vai levando aí as suas características de onde ela se origina, certamente. Então, as correntes marítimas, elas são importantíssimas para o equilíbrio climático do planeta, né? De acordo com a temperatura, o local de origem nós temos, ou seja, de acordo com a temperatura ela justamente já é um efeito de onde ela se origina, e elas podem ser correntes quentes, né, provenientes das zonas equatoriais, como as correntes das Guianas, a do Brasil, a sul equatorial, portanto, as correntes que se originam aí perto do Equador, na zona tropical, nós vamos ter como característica o quê?
o calor, e elas vão deslocar aí pelos oceanos, levando justamente calor. É por isso que elas são importantes para o equilíbrio climático do planeta. Turminha, nós temos ainda as correntes frias, oriundas das regiões polares, né? Das regiões frias, como a do Labrador, a de Humboldt, lembram? A de Humboldt que recebe esse nome lá do pesquisador alemão, justamente porque quando ele chegou na zona tropical aqui, né? Lembra que eu já falei isso? Ele jogava seus termômetros e as águas estavam frias, né? 16 graus, 18 graus, um pouco menos até, e ele achava que seus termômetros estavam com defeito lá na costa do Peru, ali na costa do Chile. No entanto, ele depois foi perceber que aquela quantidade de água fria vinha, né? Era originária lá do sul, do Polo Sul, né? Que chegavam até esses locais, inclusive dificultando a quantidade de chuvas que nós temos ali na costa desses países, tá bom? No litoral desses países. Nós temos ainda das Malvinas, né? Lá do sul da Argentina, uma área aí que nós já falamos em outros momentos, disputada ainda hoje, né? Pela Argentina, já teve uma guerra, e pela Inglaterra. Nós temos a corrente fria de Benguela e a circumpolar ártica, Antártica. Tá bom, turma? Então, dependendo do local de origem, o que nós teremos? Uma corrente quente e uma corrente fria, que elas vão circundar o planeta, os oceanos, levando justamente essas características. Tá bom, turma? Não se esqueçam, né, que as correntes marítimas, elas circulam justamente pela diferença de calor, pela rotação da Terra, o atrito dos ventos e assim por diante, ok? Então, lembrem-se, são verdadeiros rios correndo, né, em alguma direção nos oceanos do planeta. Continuando, então nós temos aqui uma imagem mostrando justamente, né, esse movimento, né, das águas. Aí vocês podem ver algumas correntes, como a sul equatorial, a corrente da Antártica e assim por diante, ok, turma? Tá? Passando aqui, nós temos o movimento das águas, né? As águas dos mares, eles provocam as marés, lembram? Né? E por quê? Né? As ondas, cuidado para não confundir marés e ondas. As ondas são mais por força dos ventos. As marés é justamente pela atração, principalmente pela atração da Lua, né? Que o nosso satélite, vocês sabem, ele tem como característica ser muito extenso, ele é muito grande, ele é uma parte significativa, está próximo do nosso planeta e ele vai fazer aí, né, essa atração, mesmo sendo menor do que a Terra. Lógico que a Terra atrai muito mais a Lua por ser maior, mas a Lua também atrai a Terra e vai formar justamente aí esse movimento das marés, tá? Que são oscilações verticais periódicas, né? São movimentos consequentes da atração gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol, né? Mas como a Lua está mais próxima, embora ela seja bem menor, inúmeras vezes menor do que o Sol, ela vai acabar atraindo mais aí essa grande quantidade de água, essa grande quantidade de líquido que tem na nossa Terra, ok? No nosso planeta. Vamos continuar, portanto. Quais são os tipos de marés, pessoal? Nós temos as marés de águas vivas, são chamadas de cisígeas, ou de grandes amplitudes. Quando é que ela ocorre? As marés de águas vivas, as cisígeas, ocorrem quando há um alinhamento, turma, um alinhamento entre os três astros, o Sol, a Lua e a Terra. Não necessariamente nessa posição, mas quando eles estão alinhados, vamos ter as marés de águas vivas, justamente na lua nova e na lua cheia. Novamente, repito, quando os astros estão alinhados. Outro tipo de maré são de águas mortas, de quadratura, tá? Ou seja, quando nós temos o Sol, a Terra
e a Lua formando aqui um quadrante, formando um ângulo de 90 graus. Essas marés são chamadas de águas mortas ou de pequenas amplitudes. Quando é que elas vão ocorrer, essas marés? Nas luas crescentes, né? Na lua minguante. Tá bom, turminha? Então, nós temos aqui um esboço. Olha só, uma cisígia. No que nós temos? Nós vamos ter em lua cheia ou em lua nova, né? O Sol, a Terra e a Lua alinhados, provocando o quê? Uma maior maré, chamada de marés de água viva ou de cisígias. Tá bom, turma? E nós temos ainda o movimento das águas, formando aí as marés de quadratura. Quando? Quando nós temos o Sol, olha só, o Sol, estou mostrando aqui com o mouse, né? E aí a Lua crescente ou Lua minguante, vou mostrar aqui para vocês, estarão o quê? Formando com a Terra um ângulo de 90 graus. Portanto, nós vamos ter aí as marés de água morta ou de águas mortas. Tá bom, turminha? E, portanto, nós vamos falar aqui do relevo submarino. Olha, gente, as regiões submarinas, cuidado, isso é muito importante. E eu quero dizer a vocês que quando termina o continente, nós não vamos cair num abismo, tá, galera? O que nós temos aqui quando encerra o continente? Nós vamos ter uma lâmina de água e nós vamos ter a continuação do continente por alguns quilômetros, chamado de quê? De plataforma continental. A plataforma continental vai aproximadamente aí até 2 quilômetros de profundidade, tá bom, turma? Perdão, 200 metros de profundidade, não 2 quilômetros, 200 metros de profundidade. Então, encerra aqui o continente, nós vamos aqui até 200 metros aí, ainda nós temos a chamada plataforma continental, ok, turminha? Nós temos a zona pelágica, né? A zona pelágica ela é em alto mar, essa parte superficial, ela se adentra até onde a luz do sol já ilumina, já chega com pouca intensidade, tá? Passando aqui, olha só, nós chegamos aqui na plataforma, logo após da plataforma continental, nós vamos ter aqui a famosa zona pelágica, né? Ou seja, aí vai ter uma caída, né? Um declive abrupto, tá bom? E aí nós temos a zona batial, que vai de 200 metros até 2.000 metros aproximadamente. Então, né, logo após a plataforma continental, nós temos a zona batial. Logo após a zona batial, e aí vocês vão entendendo que a luz do sol vai chegando cada vez mais, cada vez menos, com menos intensidade, ok? Ou seja, em alguns locais não vai mais nem chegar, dependendo da profundidade, ok? Turma, então nós temos aí a zona batial, que vai de 200, ou seja, quando encerra a plataforma continental, até 2.000 metros, e nós temos a zona abissal, né? Que vai ser de 2.000 metros até 7.000 metros aproximadamente. Aqui fala em 4, mas pode chegar até 7.000 metros. Logo após a zona abissal, nós temos a zona adal, né? Opa, professor, zona adal. Gente, aí já vai ser a mais extrema das profundidades. Aí nós já estamos falando da região das fossas. Lembram? Aquelas regiões com maiores profundidades, ok, turma? Então, era isso que nós estávamos aqui para apresentar para vocês. Vamos passar para outra parte, que é justamente a parte do nosso litoral, do litoral brasileiro, que é muito importante para nós, né? E já vou mudando aqui o slide para falar de litoral brasileiro. Professor Flávio, por que nós temos que falar do litoral? Turma, olha só, né? O nosso litoral é importante como fonte de riqueza, o nosso litoral é importante como processo de formação social, né? Por ser uma área, né, onde os europeus chegaram, por ser uma área de ocupação hoje muito intensa,
porque nós sabemos que grande parte da nossa população hoje mora próximo ao mar, mora próximo ao litoral. Portanto, é importantíssimo, né, se falar sobre o litoral brasileiro. Que eu aqui quero dizer, né, para ficar mais fácil, mais didático, nós vamos dividir esse litoral. Mas antes de dividir, de fazer essa divisão, eu quero dizer a vocês que nós temos algumas características do litoral brasileiro. Uma delas, nós temos um litoral muito, mas muito extenso, turma. Olha só, com 7.367 quilômetros. Tá? Então, a primeira característica, extenso, muito extenso. Pouquíssimos países do mundo têm um litoral tão extenso, né, e tão diverso quanto o nosso. Embora ele seja muito extenso, mas ele é pouco recortado, ou seja, nós vamos ter poucos acidentes, né, geográficos no nosso litoral, tá bom? E outra característica é que ele se estende, pessoal, de 4 graus, ou seja, bem próximo da linha do Equador, até 33 graus sul, tá? 33 graus sul. Ok, turminha? Então, vamos lá. A divisão da costa brasileira. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o mapa falando dessa divisão, tá? O litoral norte do Brasil se estende do Cabo Orange, lembram do Cabo Orange, um ponto extremo lá no norte do Brasil, lá no Amapá, até a Baía de São Marcos, em São Luís, aqui no Maranhão, né? Ficando próximo ali da nossa capital, onde os franceses chegaram ali pela Baía de São Marcos, achando inclusive que estava lá na Amazônia, predominantemente de costas baixas, com influência das macro-marés. Tá, pessoal? Então, essas são algumas características do litoral norte do Brasil, ou costa norte, tá bom? Onde fica localizada, olha só, um detalhe importante, fica localizada a ilha de Marajó, que é a maior ilha fluvio-marítima do mundo. Ô, professor, o que significa essa questão de dizer que a ilha Marajó é a maior ilha fluvio-marítima do mundo? Gente, por quê? Porque ela é banhada tanto pela água, né, dos rios, quanto por águas oceânicas. É por isso que a ilha de Marajó é a maior ilha fluvio-marítima do mundo, né? Lá onde desemboca o rio Tocantins, o rio Amazonas também, tá certo? Então, todos esses rios desembocam lá no mesmo local, lá próximo ali, chamado no litoral norte, tá bom? Ele é dividido como, né? Litoral guianense, né? Litoral guianense, porque nós vamos ter um litoral aí muito rico em matéria orgânica. Por quê? Porque as águas desses rios que desembocam aí levam para o mar muita matéria orgânica e as marés devolvem para o litoral grande parte dessa lama. Portanto, não é um ambiente muito legal para a gente passear, para a gente curtir. Assim como nós conhecemos, por exemplo, as nossas praias aqui do Nordeste, né, turma? Então, não vão lá para o litoral guianense, não, tá bom? Vocês não irão gostar porque as praias não são de areia soltinha, como a gente imagina, tá bom? E ainda nós temos, além do litoral guianense, o Golfo Amazônico e o litoral amazônico aí, oriental, tá certo? Então, turma, esse é o litoral norte. Além disso, nós temos aqui a costa nordeste setentrional, tá? Estende-se da Baía de São Marcos até o Cabo Calcanhar. Opa! E aí nós vamos falar de uma parte importante aqui no Maranhão, muito cobrado nas provas, principalmente da UEMA. Tá bom, turma? Por quê? Porque é justamente nessa parte no litoral, eu estou falando aqui só do Maranhão, tá bom? Agora, o litoral maranhense, da Baía de São Marcos até o norte, é chamado litoral oriental. Desculpa, ocidental. O litoral da Baía de São Marcos até extremo com o Piauí, né, de litoral oriental.
e onde fica uma parte importante, né, para nós, para o turismo do Maranhão, que é justamente as grandes dunas que nós conhecemos como Lençóis Maranhenses. Tá bom, turminha? Então, costa nordeste setentrional, vai da Baía de São Marcos até o Cabo Calcanhar, e onde fica localizado aí os Lençóis Maranhenses. Nós, inclusive, fizemos referência na aula anterior. Ok, turma? Então, nós vamos aqui. Além da costa nordeste, nós temos a costa nordeste oriental. Cuidado, eu falei agora há pouco só do Maranhão, tá? Litoral ocidental e litoral oriental. Aqui nós estamos falando do nordeste do Brasil em geral, que é a costa nordeste oriental, que vai do Cabo Calcanhar até a Baía de Todos os Santos, na Bahia, ou seja, né, até ali mais ou menos a metade da Bahia. Essa, né, tem como característica a formação de tabuleiros oceânicos, formando falésias e recifes de arenito. Tá? Nós temos ainda a costa leste, que estende-se da Baía de Todos os Santos, na Bahia, certamente, até Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Tem como principal característica ser uma área de transição, né, entre a costa nordeste oriental e a costa sudeste. Apresenta costões rochosos de origem sedimentar e de origem cristalina, né? Nós sabemos que esses paredões de origem cristalina, eles são muito mais resistentes à erosão das águas marinhas, a qualquer tipo de erosão. Enquanto que os paredões, os costões rochosos de origem sedimentar, eles são mais, digamos assim, mais fácil de ser erodidos, tá? Na costa leste, olha só a observação que eu quero fazer aqui, encontra-se a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Ô, professor, por que você está fazendo, né, enfatizando aí a Bacia de Campos? Turma, na Bacia de Campos é produzido 80% do petróleo consumido no Brasil, tá? Então, é muito importante aí vocês fazerem essa referência à Bacia de Campos, que fica na costa leste brasileira, né? Nessa divisão que nós fizemos. Agora estamos falando de cada uma delas. Portanto, nós temos ainda a costa sudeste, que estende-se de Cabo Frio até o Cabo de Santa Marta, né? Em Santa Catarina. Caracteriza-se pelo encontro da Serra do Mar com o Atlântico, né? A Serra do Mar, que é uma formação cristalina, caracterizado pelas costas baixas, principalmente no norte capixaba, falésias, apresenta também restingas, lagunas e mangues no sul, na parte sul. É denominado claramente pela costa de morros, né, turma? Então, porque eu falei justamente pela presença da Serra do Mar, tá? É o mais movimentado do país. Olha, outra informaçãozinha importantíssima para vocês. A costa sudeste, tá, turma? A costa sudeste, ela é muito importante porque também ela é a mais movimentada, porque é aí que se encontra justamente o maior porto do Brasil, o Porto de Santos, e também ainda o Porto do Rio de Janeiro, né? Que é muita movimentação pela quantidade de cargas que saem e que chegam ao Brasil, tá? Ainda na costa sudeste, nós temos diversos trechos escarpados e outros amplos e retilíneos, tá? Turma, você pode falar de uma uniformidade com mais de 7.000 quilômetros, né, de litoral. Portanto, nós temos essas características aí que são importantes que vocês dêem uma olhada, leiam o livro, tá? E busquem essas diferenças, essas divisões especialmente. E, por fim, a costa sul ou litoral sul do Brasil, localizada entre o Cabo de Santa Maria, em Santa Catarina, até o Arroio Chuí. Lembram do Arroio Chuí? Que é o ponto extremo ao sul do Brasil. Tem extensa planície costeira, que tem cerca de 700 quilômetros de comprimento, com até 120 quilômetros de largura. Então, há uma parte litorânea aí considerável, uma planície costeira muito extensa e muito larga também, né? Conjuntos lagunares, né, formados por restingas,
professor, que lagoas, né? Nós temos aí principalmente a Lagoa de Patos, a Lagoa Mirim, importantíssimas, sendo aí as maiores formações lagunares do Brasil. Tá certo, turma? Presença de marismas em verdemangues, né? Marismas são aquela vegetaçãozinha muito escassa, muito esparsa, mas nós não temos a presença de mangues aqui, ou muito pouco mangues na costa sul do Brasil, tá bom? E falando ainda de litoral, né, ou falando ainda do Brasil, nós temos aí as ilhas, tá, turma? As ilhas são importantíssimas, especialmente o arquipélago de Fernando de Noronha, né? O arquipélago de Fernando de Noronha, que é uma importante área turística, mas também de preservação, uma área importante também para o estudo, para a ciência, para a preservação, né? Noronha, Fernando de Noronha, que já foi, né, antes da Constituição de 88, já foi um território independente, hoje não, né? Faz parte do estado de Pernambuco, ficando ali mais ou menos a 350 quilômetros de Recife, né? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos todo mundo aí já viu alguma foto, alguma ilustração lá de Fernando de Noronha, tá? É constituído por 20 ilhas de origem vulcânica, né? E foi formado aí pela separação, né, do continente. Então, Fernando de Noronha tem essa característica aí, né? É a mais extensa, Fernando de Noronha, desse conjunto de 20 ilhas, ela é a mais extensa e a única que tem habitantes, tá? É a única que é habitada. Nós temos ainda as ilhas de Trindade e Martim Vaz, localizadas muito longe, pessoal, 1.200 quilômetros, né, do Espírito Santo, da costa do Espírito Santo, tá certo? Então, Trindade e Martim Vaz não são ilhas habitadas, elas ficam lá justamente porque, né, a Marinha tem as suas estações meteorológicas e elas também servem aí como habitação de aves e de outros animais marinhos, né, que ficam também muito preservados aí nessas áreas, tá bom? Nós temos ainda os penedos de São Pedro e São Paulo. Esses ficam aproximadamente 980 quilômetros da costa brasileira, tá bom, pessoal? Do Rio Grande do Norte, tá? Também são muito importantes para estudos meteorológicos, né? Para o estudo da dinâmica das correntes de ar, também para a dinâmica das correntes marítimas. Ok, turminha? Então, nós temos aí ilhas importantes, tá bom? Nós temos aí as fotos, né? De um lado aqui, Fernando de Noronha, a principal ilha. Nós temos aqui o Atol das Rocas, onde nós temos um farol, né, automático, né, para guiar, né, para orientar aí os grandes navios, grandes navegadores que estão cruzando aí o Oceano Atlântico. Tá bom, turma? E nós temos aqui, olha só, né, só mesmo aqui o Brasil, nós temos aqui Fernando de Noronha, bem pertinho, nós temos a Ilha de São Pedro, nós temos aqui Trindade, Martim Vaz, tá? Entre, logicamente, o Brasil, a América, né, e a África. Então, são algumas dessas ilhas aqui são de origens vulcânicas, né? Derramamentos vulcânicos que saem aí do interior, né, do fundo do mar, que vai aflorando, juntando material e vai aflorando ao longo de milhares de anos, ok, turma? Então, muito importante também você falar, você aprender sobre o litoral brasileiro. Por quê? Né? Eu falei aqui do Atol das Rocas, né? De origem, na realidade, uma enorme variedade de aves marinhas que povoam todo o espaço daquele atol, muito bonito, né? É anelar, né? Muito, muito bonito mesmo, formado aí, como eu disse, refúgio de enorme variedade. Então, vai formando, ele vai se calcificando, né? O que deixa aí essas aves ao longo de milhares e milhares de anos. As atividades econômicas no litoral. Por que o litoral é tão importante? É só por causa dessa divisão? De maneira alguma, tá, pessoal? São as áreas mais povoadas do Brasil.
tá? Então, no Brasil, grande parte da população está localizada próximo ao litoral, próximo ao Oceano Atlântico. Também é a área mais desenvolvida, né, turma? É a área mais industrializada, né? Especialmente aí em parte do Nordeste, no Sudeste e no Sul do Brasil, tá certo? Então, de diversas importantes, diversas indústrias estão localizadas aí ao longo do litoral, próximo ao mar brasileiro, né, ao Oceano Atlântico. Portanto, essas atividades econômicas, elas são muito importantes. Outras atividades, a pesca, né, que é fonte de renda e fonte de alimentos para muitos brasileiros, não é isso? A nossa indústria pesqueira que precisa se desenvolver mais, mas mesmo assim é realmente muito importante. Nós temos ainda, pessoal, o pré-sal, Lá em 2006 nós descobrimos uma área que tem uma grande quantidade de petróleo, Qual é o problema, pessoal? Porque esse petróleo ele está em grande profundidade. E aí nós temos que fazer aquele estudo, da quantidade de recursos que se gasta para ver se realmente esse petróleo que está lá no pré-sal, ele é viável economicamente, mas já está sendo explorado. Se está sendo explorado é porque compensa, não é isso, turma? E é um grande problema que nós temos, pessoal, no litoral, a poluição. Infelizmente, os mares e os oceanos são vistos como a grande lixeira universal. Tudo se joga, os efluentes das indústrias, com metais pesados, desequilibrando aí o ecossistema marinho, que é frágil, Nós temos a poluição de vazamento de óleo, de combustível, de petróleo, de algumas plataformas, Já tivemos alguns acidentes muito sérios no litoral por vazamento de óleo, tá? Nós temos a ocupação desordenada. A ocupação desordenada. Por quê? Porque são áreas nobres, porque são áreas caras e as pessoas querem fazer aí, querem morar, querem principalmente fazer especulação imobiliária. Isso tem prejudicado muito, mas muito mesmo, a nossa área litorânea, Ou seja, o nosso litoral, a costa brasileira, tá, turma? Então, nós temos aqui uma foto ilustrando a região do pré-sal, Rio de Janeiro, São Paulo, Nós temos aqui uma área muito extensa, com grande quantidade de petróleo. E melhor, pessoal, esse petróleo que é extraído é de excelente qualidade. Ok, turminha? Então, eu me despeço aqui. Espero que vocês acompanhem com o livro, pelo livro. Façam a leitura, assistam mais de uma vez essas aulas e vamos aprender sempre. Ok, turma?